E nós vamos então partir da nossa reflexão dessa manhã e nós vamos falar sobre os seguidores de Jesus. Temos falado sobre as redes sociais de Jesus, né? Falamos sobre a multidão, falamos sobre os curiosos e hoje nós vamos falar sobre os seguidores de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia em Lucas 9, eu queria lembrar, né, que até aqui a gente está falando sobre os vários níveis de relacionamento, né, de Jesus com as pessoas que estavam à volta dele, por isso que essa ideia de redes sociais, né, como essas pessoas se relacionavam com Jesus e também, por conseguinte, olhando para a nossa realidade, como essas pessoas se relacionam também com a igreja. Então, o nível de multidão que seguia Jesus apenas para buscar algo para a sua vida, né? A bênção, a necessidade. Depois a gente tem o curioso, que é aqueles que saem da multidão, que quer saber mais de Jesus, que quer conversar com Jesus. A gente viu Nicodemos e Zaqueu, né? Dois curiosos aí. E aí, mas também tem aquela relutância em se envolver com Jesus e outros que têm a sua vida transformada. E agora a gente vai para esse terceiro nível, então, que são os seguidores. Então Jesus vai lá e fala, me segue. E aí a pessoa decidiu seguir Jesus. Então nesse nível as pessoas não seguem Jesus à distância, como a multidão, mas elas não são só curiosas, né? Elas querem começar a andar mais perto de Jesus, né? Querem ouvir mais. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas permanecem durante muito tempo em seu relacionamento com Jesus e com a igreja. Nesse nível de seguidores. Então, os seguidores, eles ainda não são discípulos, mas também não são multidão. Então, eles estão mais próximos de Jesus, mas não o suficiente para serem chamados de discípulos. Então, muitos seguidores são membros fiéis das suas igrejas. São profundamente envolvidos com toda e qualquer atividade. O problema é que eles foram apresentados ao desafio de seguir. Mas não a Jesus, mas a sua igreja. E toda a ênfase, vida e ministério dos seguidores de Jesus estão focados na própria igreja, não na pessoa de Jesus. E o desafio dos seguidores não é fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus, mas levar mais gente para a sua igreja. E aí, para que essas pessoas se tornem como eles. Então, o foco acaba não sendo Jesus, mas a igreja. E o fato de seguir a Jesus não significa necessariamente ser discípulo de Jesus. E se a gente está falando de cristianismo, nós estamos falando da placa da igreja. Então, muitas pessoas seguiam Jesus até de perto, mas ainda não estavam nessa conexão. E é o que a gente vai falar hoje. Vamos lá. E aconteceu o quê? Ao se completar os dias, deixa eu ver esse assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Palavras do Senhor. O Evangelho de Lucas não é novidade para nenhum, é meu preferido. E é interessante porque ele não quer dar apenas uma biografia da vida de Jesus para a gente, mas ele quer retratar Jesus como aquele que faz uma conexão entre o Antigo Testamento e a igreja, nós.
né? Lucas ele tem essa intenção teológica atrás do seu texto. E a nossa passagem, ela está aí no início de um bloco muito interessante, que começa lá no capítulo 9 e vai até o 19. É um bloco bem grande aí, que vai falar sobre a subida de Jesus para Jerusalém. Jesus, no Evangelho de Lucas, está sempre andando, né? Está sempre no gerúndio, andando, fazendo, indo, comendo, bebendo, conversando. Né? É o Evangelho do gerúndio. E aí o fato é que assim, ele está nessa subida, essa subida que antecede então o evento pascual, a sua morte e a sua ressurreição. Então esse texto está bem no comecinho da sua trajetória até Jerusalém. E aqui a gente tem alguns discípulos de Jesus, embora fossem chamados de discípulos, a gente pode ver que eles não têm umas atitudes muito coerentes com isso. E é isso que a gente vai entender hoje. Tiago e João, ao perceberem que eles e Jesus não estavam sendo bem recebidos num povoado samaritano, porque Jesus estava indo em direção de Jerusalém, e o texto fala o quê? Eles tinham cara de quem ia para Jerusalém mesmo. E lembra da treta? Samaritanos e judeus não se davam bem, desde muito tempo atrás. E aí o que acontece? Estão indo, chegam lá, eles não são muito bem recebidos. O que eles falam para Jesus? Senhor, o Senhor quer que faz cair fogo do céu para destruir eles? Basicamente é isso, né? E a resposta de Jesus é clara: não, vocês, na verdade vocês não estão entendendo nada. Vocês não sabem que espírito vocês são. Esse espírito não é de destruição. Eu vim para salvar. E aqui a gente vê claramente a atitude de alguém que é seguidor, mas não é discípulo ainda. E a atitude de Jesus. O seguidor se considera um discípulo, mas ele trata as pessoas que não pertencem ao seu grupo como alguém que merece punição. Tem que morrer. Tem que cair fogo do céu, tem que consumir. E ele não consegue lidar com aquele que é diferente, porque ele enxerga o diferente como uma ameaça. E até aí, eu e você, eu tenho certeza, se você estiver na sua casa, você está lá tranquila, assistindo TV, de repente pousa um bicho que você nunca viu na vida. O que você vai fazer? Você vai matar. Vai que, se tiver criança em casa, não vou correr o risco. Então, como é diferente, tem que morrer. É uma coisa da defesa do ser humano, até aí até que é coerente. Mas Jesus, ele vem mostrar aqui que não. Ele vai tratar os diferentes como, não como alguém que merece punição, mas como alguém que merece salvação, que merece o seu amor. Então Jesus rejeita o milagre do castigo, porque concorda que seria um bom milagre, né? Descer fogo do céu, queimar tudo, né? Igual aquela ideia que a ideia é muito aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vamos punir os pecadores. Então, mesmo com aqueles que decidem não querendo ter Jesus na sua vida, na sua aldeia, na sua casa, não, nós não vamos matar esse povo. Eu acho que vocês entenderam tudo errado. Acho que Jesus nessa hora você pensou com ele: será que eu vou subir mesmo para Jerusalém? Acho que é melhor começar de novo. Deixa eu voltar para Nazaré. Sabe aquele tipo, será que eu posso fazer um clique e voltar? Né? Mas não. O fato é que no final das contas a gente pode afirmar que o verdadeiro discípulo é todo aquele que age exatamente como Jesus agiria. E aqui está o grande desafio para a gente. Vocês estão vendo que desde o começo eu estou dando spoiler sobre o que é ser discípulo, né? Então semana que vem a gente já meio que nem precisa ter pregação. Porque a gente está vendo aqui que os seguidores são tipos de pessoa que acham que é discípulo, mas não são. São aqueles que vão ter essa atitude, essa postura punitiva, radical. Se não pensa igual eu, não segue igual eu. E o fato é que quem pertence ao grupo deles é considerado como alguém de bem. Sou discípulo. E quem não pensa, e quem não pensa, né, como esse grupo é considerado alguém do mal. Não é da IPI, filho de Beelzebub. Entendeu a conexão aqui com a placa da igreja? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí a gente vê isso muito claramente nos nossos dias. Não tem como a gente não dizer que o ambiente religioso
pensa igual eu, não tem a mesma interpretação bíblica que eu, não tem a mesma política humana, não tem a mesma política social, se não pensa igual a mim, fogo, morre, queima, herege. E aí o fato é que, enfim, nada escapa no nosso tempo, vamos pensar, a essa ideia. E aqui talvez eu poderia falar para vocês, são aquelas coisas fundamentais. E aí eu vou usar a palavra aqui, mas eu gostaria de conceituar, para não parecer que, olha, Gisele, a gente costuma falar, esse povo é muito fundamentalista, né? Tem que ter uma interpretação e aquela interpretação é única. E aí é importante a gente conceituar o que é fundamentalismo, tá? É toda e qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista, tem que ter uma integridade, que enfatiza a obediência rigorosa e literal de um conjunto de princípios básicos. Então, eu posso ser fundamentalista na religião, eu posso ser fundamentalista na política, eu posso ser fundamentalista nos costumes. Então, porque às vezes, quando a gente pensa teologicamente falando, tem os fundamentalistas, tem os liberais. E acredito que dentro da ciência também, né? Tem aqueles que são mais fundamentalistas, aqueles que são mais, vamos pensar assim, progressistas e por assim vai. Então não é algo que está restrito ao ambiente religioso. Existe o lado teológico, mas também existe o lado político, existe o lado social. Então a gente vai fazer essa conceituação para ficar mais claro da gente entender e da gente visualizar. Mas olhando para nós, para dentro do nosso parquinho, vamos pensar assim, né? Vamos tacar fogo no parquinho agora. Quando a gente olha para o ambiente religioso, quando a gente olha para o cristianismo, então a gente tem um fundamentalismo que é honesto. Que busca realmente uma integridade da palavra, uma integridade da interpretação bíblica. E é importante, é necessário, porque senão também vira uma bagunça. Pessoal, todo mundo interpretando o que quiser da Bíblia. A gente estava brincando, conversando, né, antes do culto, da interpretação, da questão da interpretação, né? Tem um amigo que fala que o grande problema do mundo é a interpretação. Então, como é que é? Vai lá e adultera. Não, é mulher adúltera. Tem um acento aí. Quer dizer, então são coisas básicas, mas enfim, é importante. Então aqui a gente não está destratando que é ruim ou que seja bom. O fato é que a gente não está aqui dizendo que é certo ou errado. Você ser fundamentalista ou ser progressista em qualquer área da sua vida, em qualquer área da igreja. A gente só está colocando que existe isso e que isso pode ser visto. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a gente tem vários fundamentalismos. E que até que ponto isso é importante e até que ponto isso caracteriza quem é discípulo e quem é seguidor. Eu sou caracterizado pelas coisas que eu defendo ou por quem Jesus é. E o fato é que você vai ter um seguidor que é caracterizado por essas demandas. Ele vai preferir, ele vai bater e ele vai apanhar por causa do quê? Por causa de doutrina, por causa de interpretação bíblica, mas não pela vida, não pelo reino. Como que funciona isso? Vamos lá. Então, vai ficar mais claro, gente. É uma característica marcante dos seguidores o fato deles terem compromisso. Porque ele está fundamentado, então ele tem um compromisso com esse fundamento, ele tem uma responsabilidade. A questão é que o compromisso não é com Jesus, não é com a pessoa de Jesus, mas é consigo mesmo, com as suas pautas e com as suas ideias. E eu vou defender elas com todas as minhas forças. Então, aí que mora o perigo. Porque isso é uma forma sofisticada de interesse. E lembra quem se relaciona com Jesus por interesse? A multidão. Como assim dizer? Quando a multidão busca Jesus pelos milagres, pela cura, pelo que Jesus pode realizar, os seguidores buscam a Jesus desde que ele não
grátis. Porque o que eu acredito, a minha pauta, ela está muito assim para o evangelho, sabe? Se você parear é quase igual, então eu vou brigar pela minha pauta. E quem não for da minha pauta, fogo neles. Olha só o que diz então a partir do 50. Vamos continuar o nosso texto. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Palavras do Senhor. Lucas é estratégico. Eu estou aqui, né? Lucas. Mas enfim, porque ele coloca esse texto justamente aí? Porque ele tem em mente o anúncio do reino de Deus. A sua preocupação é pela clareza e a consciência da missão. Ou seja, Lucas ele não identifica quem é esse alguém. Ele não está preocupado em falar sobre essa pessoa. Mas sim, se este ou esta, por que não, se dispõe de forma resoluta, pura, simples, seguir Jesus. E a gente pode observar nesses versículos que seguir a Jesus implica um custo. A salvação é pela graça. Mas seguir a Jesus implica em custo. O discipulado tem um custo. Então, todas as pessoas listadas nesse versículo eram seguidores de Jesus, mas não eram discípulos. O que havia em comum entre eles? É que eles desejavam seguir Jesus, desde que as suas necessidades e as suas prioridades pudessem ser atendidas. E observe que, diferentemente da multidão, eles não estavam atrás de milagre, de cura. Não tem isso aqui. O problema era que eles não estavam colocando o seu relacionamento com Jesus como prioridade para as suas vidas. Porque sempre tinha um porém, sempre tinha alguma coisa. Eles queriam seguir Jesus depois de cumprir o que era interessante e importante para eles. Então, os seguidores, eles se relacionam dessa maneira também com a igreja. Porque eles assumem o compromisso apenas após cumprir o que foi importante para eles. O que eu ganho fazendo isso? Eu vou ganhar visibilidade. Vai todo mundo encher meu ego. Eu vou estar bem. Então, isso se reflete na falta, às vezes, de disposição também em se envolver em alguns ministérios. Ou também na frequência irregular da celebração. Hoje eu estou cansada, hoje eu quero descansar, então hoje eu não vou. Na infidelidade do sustento financeiro da obra, né? A gente veio falando no carro hoje sobre questão de dízimo, né? Assim, depois que eu pagar minhas contas, eu oferto para Deus. Quando Deus fala assim, eu quero o seu coração, você me dá o que vem primeiro, as primícias. Então, na verdade, dentro desse raciocínio, primeiro eu oferto, eu dou dízimo e oferto, enfim, e depois eu vou pagar minhas contas. Porque eu confio que Deus vai me sustentar para eu pagar o resto. E não o contrário, se sobrar eu dou lá. Porque se eu creio, se eu gosto, se eu quero que essa obra continue, eu vou sustentar ela com a minha presença, com o meu tempo e com o meu dinheiro também. Então, os seguidores sempre encontram alguma desculpa para ter um compromisso maior. O dia que eu ganhar mais, o dia que eu tiver mais tempo. O dia que você ganhar mais, você não vai ofertar na obra. O dia que você tiver mais tempo, você vai arrumar mais coisa para fazer. Porque se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. É a Bíblia que diz isso. Então, o problema é que nas palavras de Jesus, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está pronto para servir o reino de Deus. E essa palavra é forte, porque compromisso com Jesus implica
Porque a gente aprendeu que a igreja o quê? Sinaliza o reino. Ela não é o reino, mas ela sinaliza. Então o compromisso com Jesus é um compromisso com o corpo de Cristo. É um compromisso com o reino. Estar em discipulado com Jesus é participar da vida em comunidade. Como a gente falou, né? De estar em comunidade, pessoas tão diferentes. E a gente abre mão porque a gente poderia estar, de repente, num clubinho de todo mundo igual a mim, falando as mesmas coisas que eu, as coisas que eu gosto, que eu quero. Seria legal. Mas Deus me chama para uma comunidade, onde vai ter gente diferente de mim. Né? E quem se dispôs, então, a seguir o caminho do reino, não dá para fazer concessão. E aí Jesus aquele é radical, né? Jesus, aquele é radical. Aquele é fundamentalista mesmo. Por quê? Porque quando se trata do reino de Deus, o que não é vital deve ser deixado para trás. E a figura do arado é muito clara. Para a gente que é uma sociedade urbana, talvez não faça muito sentido. Mas o que era o arado? Seja de boi ou seja manual, ele fazia um rasgo na terra para você plantar semente. A gente que viaja, muito você vê, por exemplo, a cana. Tem todo aquele desenho, né? Se você vai num lugar que é alto, você vê certinho o desenho. É o arado que faz aquele desenho. Agora você imagina, se alguém olha para trás, o arado... O que vai acontecer? Não é que quem está lá tem toque, não. É que tudo isso vai infligir, como a água entra no solo, como que essa raiz vai crescer, a planta vai crescer, isso vai interferir no resultado final. Então não é só uma questão de beleza, é uma questão de realmente fazer a coisa acontecer. Então o manejo do arado, olha só, na região do lago ali de Genezaré era difícil, era um solo duro, difícil. E aí isso requeria de dedicação. Não dava para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí é essa ideia que na mesma forma que eu deveria então me engajar no reino, não dá para me engajar em outra coisa. Ou seja, optar pelo reino exigia uma atitude firme, corajosa, porque era rasgar a terra dura que não chovia. Então colocar a mão no arado é uma ação concreta numa mesma direção, assim. Para quem está na igreja, é um algo desafiador. Eu não vou falar certo, porque eu sei que o alemão é diferente, mas mas não é esse. Eu sei que é diferente que falo. Quando ele analisa esse texto aqui de Lucas, ele fala assim que é absolutamente impossível conciliar a existência anterior com o discipulado. Quando eu passo a ser discípulo de Jesus, o meu compromisso é com o reino. Então, as prioridades mudam. As coisas que são importantes mudam. A gente vai falar sobre isso a semana que vem. Mas para a gente seguir para o final, né? A gente vai entender então que seguidores são essencialmente religiosos. Então, assim como as pessoas que estavam escondidas na multidão, as pessoas que estão entre os seguidores são religiosas. Qual que é a diferença? E aqui eu vou bater nesse ponto de novo. É um pouquinho mais sofisticado. Porque enquanto a multidão busca Jesus pelos milagres, os seguidores querem o quê? Querem resolver as suas demandas, certo? O que é importante para mim? O que eu vou ganhar com isso? Então parece escondido, mas no fundo é quase a mesma coisa, né? Então a gente tem aprendido, né, então, que a forma como a gente se relaciona com Jesus determina como a gente vai se relacionar com a igreja, com o corpo de Cristo. Não com a placa da igreja. É sempre bom, né? A gente falou bem isso na primeira série. Então, no primeiro mensagem dessa série, os seguidores, eles são membros da igreja, eles assumem algum compromisso, mas eles não assumem um compromisso com Jesus, porque eles não estão dispostos a pagar o preço. Esse preço, em algum momento, ele vai ser alto. E aí aqui, uma das tarefas nossa, como igreja, eu e você, corpo de Cristo, com relação aos seguidores, é envolvê-los. E inclusive ajudá-los a encontrar o seu lugar no reino. E aí esse é o grande desafio. E aí eu queria, Tim Keller falando sobre isso, ele fala, né, o movimento cristão dinâmico convence de verdade as pessoas de que elas estão participando do plano redentor de Deus de modo profundamente importante e prático. Os participantes dizem algo assim: nunca me senti tão útil a Deus e aos outros.
Uma vez que as pessoas entendem o seu papel no reino, elas não conseguem mais entrar na lógica da religiosidade, da espiritualidade, só para esse momento de culto. A partir do momento que eu passo a ser discípulo, eu não quero mais tacar fogo naquele que é diferente. Eu entendo que aquele que é diferente também é alvo do amor e da salvação de Deus. E o que eu posso fazer para testemunhar desse amor e dessa graça para essa pessoa? Porque a partir do corpo de Cristo a gente passa assim, a ver possibilidades de entrega. Eu não estou falando aqui então que você talvez não vá faltar um domingo ou outro. Não é isso. Você não precisa ficar cartão na igreja. A gente não tem mais essa lógica. A gente é grato, a gente quer estar em comunidade. Então, a gente vai vendo que na verdade as nossas lógicas são outras, né? Então, sair da posição de seguidor para discípulo é o nosso desafio. Por quê? Porque a gente sai facilmente da lógica de discípulo e volta para de seguidor. Porque faz parte da nossa realidade. Mas quando a gente se decide por Jesus, quando a gente se decide pelo reino, a gente não consegue olhar para trás. A gente não consegue mais ficar ligado naquele ritmo anterior. A gente precisa romper com ele. Não estou falando com você, então eu vou deixar, né? Não vou mais conversar com ninguém. Como que você vai falar de Jesus? Se o seu círculo de amizade é só os irmãos da igreja. Tudo bem que tem crente dentro da igreja que precisa ouvir o evangelho. Eu preciso ouvir todo dia. Eu prego mais aqui para mim do que para vocês. Você tem que trazer a memória todo dia. Mas como, né? Então assim, a gente rompe. E aí a gente vai vendo que na verdade quem busca o reino de Deus vai construindo uma nova realidade. Porque a gente experimenta esse reino e a gente quer falar desse reino. Mas a gente entende também, eu queria que todo mundo que eu falasse de Jesus estivesse na IPI. Mas eu entendo que talvez nem todo mundo vai vir para cá. Mas desde que ela realmente conheça Jesus e mude a sua vida, se ela estiver comigo aqui, que bom. Mas se ela estiver em outra denominação, que bom também. Louvado seja Deus. E esse é o grande desafio nosso. Porque o reino não é nosso. O governo, a gente canta, é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Não é no com valor, sem temor, só lhe deu glória. Né? Um reino reformado. Só que bonito. Brasileiro para os brasileiros. Mas não é. Jesus no seu tempo foi claro. E isso é maravilhoso, né? Deus é o Senhor da história. Não era o Império Romano. Não era o governo daquele tempo. Não era o sistema. Não era o partido. Não era o governo. Então, como membros, né, do corpo de Cristo, a gente precisa ter um contexto de fé. A gente precisa ser crítico, sim. Olhar para a nossa realidade, arregaçar as mangas, se realmente se engajar numa construção de algo, de alguma coisa, ou pelo menos da minha vida, que seja parecido com aquilo que Jesus quer que eu faça. Né? Porque aquela história, a gente quer mudar o mundo, a gente não quer mudar a gente mesmo. Tá tão bom, né? Eu lembro até hoje, quando eu era criança, da historinha do menino que queria pintar o mundo de azul, até ele descobrir que ele tinha que pintar a casa dele de azul primeiro. Então, a gente quer tanta coisa para tanta gente, mas o que Cristo quer de você? Qual é o arado que você está aí firme e não pode olhar para trás? É ser enviado para pregar o reino de Deus em vez de sepultar o Pai. É um conflito, né? Mas é um conflito que existe entre o velho e o novo. Deixar os mortos sepultar os seus mortos aqui, rompe os laços familiares, rompe com a lei, mas mostra que o reino está preocupado com a vida e não com os mortos. Anunciar, pregar o evangelho do reino de Deus é sair da zona de seguidor, é deixar de defender as nossas próprias pautas, é talvez defender coisas que eu não defenderia antes, ou que eu talvez até nem concorde à primeira mão, mas entender que aquilo em algum momento conversa mais com o evangelho de Cristo do que com o que eu acho, com as minhas preposições, com os meus preconceitos, com as minhas preposições
preposições, os meus achismos. E aí sair da zona do conforto é se colocar no caminho da transformação. E aí o desafio para nós: o que é o Evangelho? O Evangelho, como diria Paul Tripp, é pessoas em transformação, ajudando pessoas a serem transformadas. E essa transformação ela não pode demorar. A luta por mudança, ela é necessária, ela é urgente e contingente. Depende de onde eu estou, como eu estou. Eu estou querendo que caia fogo do céu em cima das pessoas, ou eu quero salvação, paz, amor, alegria. Então, as exigências de Jesus são radicais para a gente. Quem quer ser discípulo deve pesar isso bem. Mas são as exigências praticáveis, diga-se de passagem. E a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana. Então, Jesus não pede algo impossível, tá? Mas um esforço para levar a cabo isso. Então, a salvação é pela graça. Não é porque você faz que você vai ser salvo. Não! E aí é interessante porque não é sem propósito que Lucas coloca essas exigências entre duas narrativas de envio. Olha aí na sua Bíblia, eu tenho que você deixar ela aberta. No capítulo 9 tem o primeiro envio. Jesus manda 12. Ele comissiona. Lucas 10, a partir do verso 1, ele manda 70. Nos dois envios, os discípulos são aconselhados a não levarem nada, a curarem e a pregarem o reino de Deus. São aconselhados a quê? A permanecer na casa em quem deu hospitalidade para eles. Eles não se responsabilizariam pela a sua falta de acolhida. Então, algumas outras pequenas semelhanças e diferenças podem ser observadas entre os dois envios. Entretanto, uma diferença marcante. Apenas o segundo envio, que teve um número maior de enviados, 70, fala do êxito da missão. Fala que a missão foi bem sucedida. Além de aumentar o número, esse relato, no capítulo 10, fala da alegria de ver que o discipulado é uma tarefa possível, árdua, mas gratificante. Que Deus nos ajude a sairmos de seguidores e sermos discípulos de Jesus. E semana que vem a gente vai falar mais sobre discipulado, então. Afinal, o que é ser discípulo de Jesus? Porque a gente já teve um monte de spoiler, né? Vários spoilers sobre isso. Então, a semana que vem a gente fala sobre isso. Então, eu queria convidar você a ficar em pé. Vamos orar?